Voltando aí para o nosso Estatuto do Desarmamento, vamos analisar aí quais são os crimes previstos na Lei 10.826 de 2003. São 7 crimes previstos no Estatuto do Desarmamento. Eles estão situados no capítulo 4º da lei e vão dos artigos 12 ao 18. Portanto, temos 7 crimes para estudar. Nós vamos ver todos eles com bastante calma. Vamos falar sobre posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Vamos falar de omissão de cautela. Vocês vão ver que é praticamente dividido em 2 crimes esse artigo. Vamos falar de porte ilegal de armas de fogo de uso permitido, do disparo de arma de fogo, da posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, do comércio ilegal de arma de fogo e do tráfico internacional de arma de fogo. Então, nós vamos analisar cada um desses tipos penais, abordando exatamente aquilo que é cobrado pelo examinador na hora de fazer lá, de montar a sua prova. Então, a estrutura da nossa aula vai ser basicamente a mesma para todos os tipos penais. Por quê? Porque todas as informações importantes para o entendimento desses crimes e para a resolução das questões estão nesse formato, nessa estrutura que eu montei. Nós vamos analisar as condutas de cada crime, vamos analisar o objeto material desses crimes, vamos ver se tem ou não tem elemento normativo ali ou algum outro elemento especial. Vamos falar sobre consumação e tentativa e sobre os sujeitos ativo e passivo. Então, quando tiver alguma observação diferente, algum tipo penal que tenha alguma particularidade, eu vou chamar a atenção de vocês para esse fato, vou trazer aqui, e aí vocês no final vão ter um material bem tranquilo, é só ler, reler, reler, o que você tem que fazer com toda a matéria, né? Eu sei que a missão do concurseiro não é nada fácil, já estive aí, como você está agora, assistindo aulas de direito penal, direito processual penal, em uma época que não havia internet. Já vou aqui denunciando um pouco da minha idade, né? Eu sou de um período pré-internet, quase jurássico. E aí, naquela época, a gente tinha que ir para a biblioteca, a gente tinha que pegar um jornal que eu me lembrei que agora chamava Folha Dirigida. E aí a Folha Dirigida trazia ali os concursos públicos que estavam abertos no Brasil, né? Às vezes a gente tinha acesso à Folha Dirigida e a prova seria daqui a um mês, assim. Então era um negócio, uma geração diferente. Hoje a gente tem muito mais facilidade. E pensando então nessa facilitação, nós desenvolvemos e temos desenvolvido as aulas com uma estrutura que vai realmente te auxiliar na hora de fazer a sua prova. Vamos avançar, então, vamos iniciar o estudo do nosso primeiro tipo penal, que está lá no artigo 12 da 10.826, que é o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Então, prestem atenção aqui, que nós estamos falando da posse de arma de fogo. Vocês vão ver nessa aula ainda a diferença de posse para porte, o que significa possuir e o que significa portar. Vejam que a pena aplicável a esse crime de posse de arma de fogo, posse irregular de arma de fogo, de uso permitido, é uma pena de detenção de 1 a 3 anos e multa. E, portanto, algumas consequências advêm dessa situação, dessa realidade. Por exemplo, para os crimes cuja pena máxima não ultrapasse 4 anos, o delegado de polícia pode arbitrar fiança, se for o caso, em uma situação flagrancial. Então, o delegado está lá num plantão, por exemplo, é apresentado pela polícia militar para ele um indivíduo que estava possuindo, estava lá no interior da sua residência, uma arma de fogo irregular. Não tinha registro, ele não tinha possibilidade de ter de maneira legal aquela arma. Então, o que o delegado de polícia vai fazer? Vai, se for o caso, e aí se for o caso eu explico daqui a pouquinho, mas se for o caso, vai arbitrar uma fiança e esse sujeito, uma vez pagando essa fiança, não vai ficar na grade, não vai ser levado para o presídio para depois ser apresentado ao juiz na audiência de custódia. Quando eu disse se for o caso, é porque se o contexto fático ali admitir fiança, é possível que esse indivíduo esteja envolvido no tráfico de drogas, tenha diversas passagens criminais. É possível que ele, por exemplo,
esteja em liberdade condicional, esteja ainda cumprindo pena, portanto, e aí nesses casos não vai ser recomendada a fiança. O delegado de polícia pode fundamentadamente dizer por que que não vai arbitrar fiança naquele caso concreto. O tipo penal vai dizer para a gente o seguinte: possuir ou manter sobre sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar no interior de sua residência ou dependência desta, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou responsável legal do estabelecimento ou empresa. Como disse para vocês, uma detenção de 1 a 3 anos e multa. Então, vejam, não se trata aqui, só voltando na questão da pena, né, que é o de 1 a 3 anos, não se trata de infração penal de menor potencial ofensivo, tudo bem? Não vai para os juizados especiais, porque a pena máxima ultrapassa os 2 anos. Então, esse processo, quando virar ação penal, vai ser julgado através do rito sumário e não o rito sumaríssimo, que é do Juizado Especial Criminal da Lei 9.099. Portanto, temos aqui uma infração de médio potencial ofensivo, detenção de 1 a 3 anos. As condutas, agora vamos falar delas, deixa eu passar só o slide aqui. As condutas, né? A conduta seria possuir ou manter sob sua guarda. Essa é a conduta aqui do crime do artigo 12, tá? Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Então, possuir ou manter a sua guarda ou manter em sua guarda são as condutas. Essa tipificação do crime do artigo 12, anotem isso aí, vou até botar no quadro aqui para poder ficar melhor para vocês, ó. O artigo 12, vou botar grandão assim, ó. Independer. Não depende. Não depende. Pô, não foi no quadro, né? Caramba. Eu vou dar uma pausada aqui porque eu acho que deu algum pau aqui no equipamento. A gente volta aqui, eu vou emendar, fazer uma edição depois e vai ficar uma coisa só. Beleza? Só um minutinho. Voltamos aqui, como eu prometi para vocês. Então, estava frisando o seguinte, que o crime do artigo 12 não depende de quê, Rodrigo? Não depende de contato físico, nem de pronta disponibilidade. Ou seja, se a arma de fogo estiver dentro de um cofre na casa do indivíduo, ele mesmo assim vai responder pelo delito do artigo 12, caso ele cumpra esses requisitos, caso ele esteja possuindo ou mantendo sob sua guarda em desacordo com as determinações legais ou regulamentares, certo? Então, não depende do contato físico, basta que ele tenha a posse da arma de fogo de maneira irregular. Bom, o objeto material aqui é arma de fogo, acessório e munição de uso permitido, certo? Bom, quando a norma penal, lá no artigo 12, deixa eu voltar aqui para vocês o tipo penal aqui do artigo 12, ó. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição são os objetos materiais de uso permitido, beleza? De uso permitido. Então, qual que é o objeto material? Arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido. Esses, aliás, são os objetos materiais dessa norma. Agora, o que são armas de fogo, acessório e munições de uso permitido? Trata-se de uma norma penal em branco. Lá no módulo de leis de direito penal, parte geral, a gente tem uma aula só sobre norma penal em branco. Então, se você não viu ainda, termina essa aqui, depois você vai lá e vai entender melhor o que é norma penal em branco, mas eu vou falar rapidinho. Norma penal em branco vai ser aquela norma que depende de um complemento que está em outro diploma, em outro local. Então, uma norma que depende de uma complementação. Atualmente, hoje, em 2024, estamos aqui em outubro de 2024, é o decreto 11.615 de 2023.
Esse decreto 11.615 de 2023, lá nos artigos 11, 12 e 14, define o que seria arma de fogo, o que seria munição de uso permitido, de uso proibido, de uso restrito, então está tudo lá no decreto. O artigo 12, nesse ponto, é uma norma penal em branco, porque dependemos dessa complementação que está lá no decreto 11.615 de 2023. Beleza? Bom, existe um elemento, eu disse para vocês, que iria trazer quando houvesse algum tipo de exceção, algum tipo de coisa que chamasse atenção, e já existe aqui nesse nosso primeiro crime. É o chamado elemento espacial do tipo penal. Ele não é comum, não acontece o tempo todo no direito. A maioria dos tipos penais, a maioria dos crimes, não tem esse elemento espacial. Mas aqui a gente tem, se você observar lá, a expressão no interior de sua residência ou dependência desta, ou no seu local de trabalho, desde que ele seja o titular ou responsável legal do estabelecimento ou empresa. Então, nesses casos, para que o crime se configure, vamos voltar lá no tipo penal mais uma vez, é preciso que o indivíduo possua ou mantenha sob sua guarda, e aí estão as condutas. Agora, o objeto material, arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido. Nós já vimos que é uma norma penal em branco, que o decreto 11.615 diz o que elas são, certo? Em desacordo com determinação legal ou regulamentar, daqui a pouco eu falo disso. Aí agora sim vem o elemento espacial no interior de sua residência ou dependência desta, ou ainda no seu local de trabalho, desde que ele seja o titular ou responsável legal do estabelecimento ou empresa. Então, notem, a posse ilegal de arma de fogo, o artigo 12, esse que a gente está estudando agora, só ocorre na residência ou nas dependências da residência do infrator, ou no local de trabalho do infrator, desde que ele seja o proprietário ou responsável pelo estabelecimento. Então, imaginem um comerciante que não tem autorização legal para ter a posse da arma de fogo, mas ele adquire uma arma de fogo de maneira irregular e mantém lá dentro do seu estabelecimento comercial. Nesse caso, ele comete o crime do artigo 12. A mesma coisa se ele mantém essa arma de fogo de maneira irregular na sua residência ou nas dependências de sua residência. Eu vou terminar esse segundo bloco, porque ele já ficou um pouco longo demais. Daqui a pouco a gente volta para o terceiro bloco para dar continuidade aí ao estudo do Estatuto do Desarmamento.